Jornal da Cidade. Prefeitura de Andradas baixa decretos diante do atual cenário da crise. O prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, baixou 2 decretos importantes e que dizem respeito a toda a cidade. O primeiro deles, na tarde da última sexta-feira, dispõe sobre a Santa Casa de Misericórdia. E o segundo, baixado ontem, declara situações de emergência no município e cria comitê de gerenciamento de crise. Para falar sobre o assunto, Rodrigo recebeu a imprensa na tarde desta segunda-feira em seu gabinete. De acordo com ele, os decretos fazem com que os serviços prestados à população sejam mantidos. Com relação à Santa Casa, o chefe do Poder Executivo local explicou que o que motivou o decreto foi a renúncia da então provedora e da tesoureira da instituição, o que deixou o local sem as principais lideranças para gerir o hospital e assinar os documentos. A secretária de Saúde, Márcia Fernandes de Andrade Gonçalves, assumiu o trabalho como interventora interina. Vamos ouvir o prefeito Rodrigo Lopes. Então a Santa Casa já tem um período que vem tendo uma questão de dificuldade na sua diretoria e nós tivemos recentemente a renúncia da provedora da Santa Casa e da tesoureira do hospital. Então, obedecendo às normas estatutárias, o hospital fez os procedimentos previstos no estatuto, convocou uma assembleia que aconteceu no dia 21, que foi na segunda-feira da semana passada, porém a Assembleia ela não conseguiu lograr êxito e não conseguiu recompor a diretoria e, portanto, a instituição ficou acéfala do ponto de vista de um provedor e um tesoureiro. Isso é muito sério porque, estatutariamente, são as duas pessoas que assinam, que determinam pagamentos e que são as pessoas, os representantes primeiros da entidade. Então, considerando isso, eu estava em viagem, mas mantive, designei aqui, liderado pelo João Luiz, uma equipe para estar acompanhando esse processo quanto à questão da prefeitura, foram me colocando a par e chegando aqui na sexta-feira, a Santa Casa já tinha oficializado para o prefeito dizendo que o hospital estava sem diretoria. Então, baseado em todo o arcabouço legal que dá para o prefeito a discricionalidade de se manifestar quanto a isso, nós, depois de uma reunião, assim que eu cheguei na sexta-feira, começamos uma reunião por volta das 16h30 com a equipe da Secretaria de Saúde, com pessoas envolvidas, e a gente chegou à conclusão que o melhor caminho seria a intervenção por parte do município por 12 meses, através da requisição de bens e serviços. E no uso das nossas atribuições, eu decretei a intervenção e nomeei a Márcia, nossa secretária de saúde, como a interventora interina do hospital, até porque, além de toda a questão da Santa Casa, nós passamos, aí desde o final da última semana, uma situação de dificuldade no abastecimento, e a entidade não poderia estar acéfala, tendo que tomar medidas de priorização, seja de medicamento, seja de uso de veículos pela questão do combustível, e embora tivesse a diretora administrativa, diretor clínico, diretor técnico, mas em si a personificação da diretoria da entidade, ela estava descomposta, então foi por isso a edição do decreto. A entidade ela funciona da maneira normal, a intervenção não é no sentido de promover nenhum ato político, mas é no sentido de garantir a prestação de serviço para a população. É uma questão de risco, é o único hospital da cidade, e uma questão de risco, o hospital está sem diretoria, como que seria feito? O município, posso dizer que é o maior cliente da Santa Casa, que ele adquire a maior parte do serviço, mantendo o convênio de mútua cooperação hoje no valor de mais de 5 milhões de reais ao ano, e nós de maneira nenhuma poderíamos deixar essa situação. Nosso objetivo é que dentro dos 12 meses, a situação estando restabelecida, que se promova uma nova eleição e que devolva a gestão para a entidade, até porque isso, que fique claro, é uma intervenção, não é uma municipalização do hospital, que há a diferença entre uma coisa e outra. Então, essa intervenção ela tem data de começo e data de término, que são 12 meses, e no caso de haver necessidade, ela pode ser prorrogada por igual período. Certamente um grande desafio que nós temos pela frente, mas a população já conhece o nosso
jeito de trabalhar, e o trabalho é com respeito, com seriedade e, acima de tudo, prezando pela garantia da saúde pública, da ordem e do atendimento na nossa Santa Casa. Ainda de acordo com o prefeito Rodrigo Lopes, uma reunião será feita nos próximos dias para compor uma comissão de 5 pessoas, bem como uma consultoria fará um relatório sobre a atual situação do hospital. Rodrigo afirma também que a população pode ficar tranquila, porque os atendimentos continuarão a serem prestados normalmente e os funcionários manterão seus empregos. Nós precisamos trabalhar aí na questão de 3 eixos fundamentais para fazer a gestão do hospital: o eixo administrativo, o eixo jurídico e o eixo técnico, né, que o técnico entraria os profissionais médicos, né, que são essenciais para que a gente consiga desenvolver as ações do hospital. Então nós temos aí dentro das próximas 2 semanas diversas medidas a serem tomadas. Uma delas será a contratação de uma auditoria, né, que fará um levantamento de todas essas questões, e o nosso objetivo é que dentro de um prazo máximo de 90 dias nós tenhamos um relatório dessa auditoria, né, fazendo um retrospecto da situação encontrada e traçando, né, também um prognóstico daquilo que nós podemos fazer, né, para garantir a estabilidade do hospital. O grande objetivo hoje é garantir a estabilidade, até porque fica difícil constituir uma diretoria. A gente tem passado por essas dificuldades nos últimos tempos, porque um hospital que tem déficit mensal, que tem dificuldades, se ele não encontra o equilíbrio e o equacionamento da questão das suas finanças, fica difícil alguém que queira estar à frente dessa entidade, até pela exposição e pelo risco, né, que tem representando a entidade. Então nós evitamos de todas as maneiras essa possibilidade. Nos últimos anos a gente tentou ser parceiro e fazer todo esse trabalho em conjunto, respeitando sempre a autonomia da diretoria, porém chegou um ponto agora, né, que esgotadas essas possibilidades, nós vimos como o caminho mais viável, talvez o único, a intervenção. Então é esse o objetivo. Não muda nada no atendimento à população, o atendimento continua, segue do mesmo jeito, né? Não muda nada em questão de demissão de funcionários, nesse sentido, até porque um dos nossos objetivos é manter a mesma estrutura até que saia o resultado da auditoria, para a gente ver a auditoria técnica que vai nos dizer os caminhos a ser tomados, né? No primeiro momento, certamente, o que é de praxe é fazer uma revisão dos contratos. Isso sim é uma coisa que administrativamente, tecnicamente dá para ser feito. Então os contratos serão revistos, e no que diz respeito a pessoal, isso vai ser avaliado e vai transcorrer dentro da normalidade, e uma decisão mais drástica deve ser tomada depois da conclusão do processo de auditoria. O prefeito Rodrigo também falou sobre o motivo que levou a antiga provedora da Santa Casa a pedir o seu afastamento. Dentro do que, né, a gente teve o contato com a provedora, houve, salvo engano, no mês de março, uma questão do nome dela sendo inserido no rol de inadimplência, por causa de uma pendência da Santa Casa, e ela entendeu que haveria um prejuízo pessoal para ela nesse sentido, né? O que a gente, pela avaliação até de advogados, foi um equívoco por parte da Receita de ter colocado o nome dela, uma vez que não tinha relação pessoal ou de responsabilidade dela nesse assunto. Mas mesmo assim, né, foi um fator de desmotivação, e acaba que quando o provedor está desmotivado, né, dentro de todas essas consequências apresentadas, por tabela a diretoria inteira se desmotiva e acaba criando um ambiente negativo, que é o que nós não queremos, né? Justamente por isso nós tivemos muito cuidado até ao repassar essa informação para os veículos de comunicação, e a gente agradece, né, pela seriedade que vocês têm, porque uma informação mal colocada, ela pode criar um transtorno e uma crise pior, sendo que a situação está sob controle, né, está dentro da normalidade. Então não há o que se preocupar, é uma questão de alteração de gestão, mas que nós temos uma linha técnica e de respeito, né? A população não está aqui deixando na mão de um prefeito populista que vai fazer politicagem lá dentro, mas diante de um prefeito que, acima de tudo, tem a preocupação de prestar um serviço para a população, seja ela quem for, tenha ela a opção política que tiver,
tiver, mas prestar um serviço. Esse é o nosso objetivo. E, sinceramente, né, dentro de tudo isso aí, vocês podem ter certeza que o meu objetivo é que as coisas dê certo, até porque é o meu nome que está sendo colocado aí. E mais do que o cargo que eu exerço, se tem uma coisa que eu prezo é pelo meu nome. E certamente a gente vai fazer o melhor para que a população de Andradas não fique desassistida e que o nosso hospital não feche as portas. A diretora administrativa da Santa Casa, doutora Pilar Stout, disse que esta intervenção garantirá o funcionamento do hospital. Vamos ouvi-la. Esta intervenção, como fala o Sr. Rodrigo, se faz para poder garantir o atendimento, seguir garantindo esse atendimento à população andradense, já que a Santa Casa é a única entidade que presta esse serviço. Então, infelizmente, ficamos sem diretoria uma semana atrás e para todas as coisas práticas, assinaturas, Banco, Receita Federal, precisa ter essa cabeça, essa diretoria. Então, o município está fazendo esta intervenção com a finalidade que a Santa Casa continue brindando serviço de portas abertas para a população. Já para a secretária de Saúde e Ação Social e interventora interina, Márcia Fernandes de Andrade Gonçalves, realçou que o principal objetivo é a manutenção do hospital para que em um futuro próximo possa haver melhorias no atendimento da Santa Casa. A gente, desde o início, né, da administração, a gente vê essa preocupação do município, né, em manter o hospital aberto, e a gente trabalha com essa necessidade, com essa vontade de que tudo melhore, né, que a situação da Santa Casa também melhore. Então, através dessa intervenção, a gente vai ter a oportunidade de formar uma comissão que dentro dela, cada um com a sua especificidade, né, cuidando de uma área, no caso da secretaria, mais na parte da gestão. E a intenção de todos é que essa intervenção venha a trazer benefícios para a Santa Casa. Cada um vai trabalhar com esse pensamento. Importante dizer que a gente assim não está está fazendo isso dentro do nosso horário, dentro da nossa atribuição, ninguém está recebendo nada por isso a mais. São pessoas que têm realmente, um grupo de pessoas que tem essa intenção de que possa, com o seu trabalho, melhorar a condição da Santa Casa. Com relação ao decreto que declara a situação de emergência no município, Rodrigo explica que será instalado em Andradas um comitê administrativo para controlar a situação de crise e buscar caminhos para manter a estabilidade nos mais diversos setores. Confira. Que ele trata sobre a questão de estar declarando hoje, diante do cenário que nós estamos vendo hoje no nosso país, decretar a situação de emergência, considerando o risco eminente dos serviços essenciais à população. Leia-se serviços essenciais, as questões de segurança pública e as questões de saúde, né? Nós estamos mantendo, já desde a última sexta-feira foram suspensas as aulas da rede municipal. Nós suspendemos os serviços de estrada, suspendemos os serviços eletivos de transporte de paciente. Nós estamos trabalhando com a hemodiálise, nós estamos trabalhando com os trabalhos de emergência, com as transferências médicas que tem essa necessidade. E a gente fez um contingenciamento de combustível, que é o que está suprindo-nos até hoje. Mas há uma necessidade de fazer uma programação para isso, porque nós não temos dimensão de até quando vai essa paralisação. E não dá para subestimar, né? Algumas pessoas falam, não aguenta mais 2 dias, tem que alguma coisa acontecer. Nós vimos o Chile que teve 26 dias de paralisação, né? Então nós estamos diante de uma situação, eu diria, de uma situação de uma crise. Então houve a necessidade de criar um comitê gestor dessa crise para que a gente administre isso, e mesmo depois de cessada a paralisação, haverá um tempo para a retomada de tudo isso, né? Então hoje está parada a escola, a creche nós temos alimentação, e nós pretendemos manter as creches abertas. Então esse decreto nos dá a possibilidade de, por exemplo, comprar a alimentação dessas crianças fora da licitação, porque muitos dos nossos fornecedores são de outros municípios que não estão conseguindo chegar até aqui com a carne, né, com os alimentos básicos. Então
nós estamos trabalhando para manter isso, da mesma forma que esse decreto ele vai garantir alimentação para o pessoal que está em tratamento no CAPS, e se houver necessidade do hospital também para garantir a alimentação dos pacientes que lá estão internados. A questão do combustível, né, que até há, né, uma determinação aqui, que dentro da Constituição Federal, dentro do município, nós podemos requisitar os produtos. Eu teria uma reunião logo mais com os donos dos postos de gasolina, né, até a gente recebeu uma notícia aí que tinha uma reserva em um dos postos, a gente não tinha essa informação, e baseado nesse decreto nós já pedimos que fosse até lá as viaturas da guarda e as ambulâncias para garantir que esse serviço essencial seja prestado. E às vezes algumas pessoas podem revoltar: eu estou na fila e está vindo carro público passando na frente. O poder público, o direito e a necessidade pública que se sobrepõe ao interesse particular. Se o prefeito tivesse indo lá passar o carro dele particular na frente, aí eu daria motivo para qualquer tipo de revolta. Mas nós estamos lá colocando os veículos de saúde, nós estamos lá colocando os veículos de segurança, que pode qualquer pessoa precisar a qualquer momento de uma ambulância, pode qualquer pessoa a qualquer momento precisar do atendimento da Guarda Municipal. Então há que se respeitar e que se prevalece o direito público acima de qualquer interesse particular. Enquanto pessoa eu ando a pé, eu dou um jeito. Enquanto paciente que precisa de uma transferência, não há o que se fazer. E dentro disso, o primeiro combustível que chegar no município, no restabelecimento da normalidade, ele será direcionado para a garagem municipal, para garantir o abastecimento da frota pública em primeiro lugar, né? Então, esse decreto nos dá essa possibilidade, então nós vamos deixar isso acertado com os donos dos postos de gasolina. Independente de quem consiga trazer a primeira carga de combustível, ele vai para abastecer a frota. E aí, né, gradativamente nós vamos restabelecendo a normalidade, e o comitê vai discutir isso, porque tem que se discutir a retomada das aulas depois, tem que se rediscutir o passo a passo dos atendimentos a serem feitos. Então, por mais que muitas pessoas não estejam levando tão a sério, é uma crise grave, talvez a mais grave da história do nosso país, porque é uma crise de desabastecimento, né, da população, e nós temos que aqui deixar o reconhecimento ao trabalho, à manifestação dos caminhoneiros, né? Em momento algum a gente está colocando a culpa aqui naqueles que estão se manifestando, mas toda ação tem uma consequência, e a consequência de reivindicar, né, o direito que está respaldado, inclusive eu sou solidário a isso, e eu acho que é assim que a gente consegue mudar as coisas de fato, mudar o rumo do país, mas consequentemente, né, vem as questões de crise que têm que ser geridas, e nós, enquanto prefeito, nós não podemos nos omitir a isso, temos que ter a nossa posição, temos que ter a nossa manifestação, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Eu espero que o governo busque os meios viáveis e que atenda a isso antes que a gente tenha uma greve geral, porque nós estamos vendo diversas outras categorias aderindo a isso, e a situação pode, né, com certeza ter um agravo, mas nós estamos nos preparando para que o cidadão em si seja o menos atingido com tudo isso, né, as consequências, que ela não atinja a pessoa doente, que ela não atinja a pessoa que depende de um atendimento policial. Então são as primeiras necessidades, a segurança e a saúde, né? A educação também é uma grande necessidade, porém há a possibilidade de se suspender e de se retomar em um outro momento, mas uma pessoa infartada, né, uma pessoa que está aí numa situação de risco, que precisa da polícia ou da guarda, ela não pode esperar, não há como suspender esse atendimento. E também a coleta de lixo, né, porque a gente pode ficar numa situação insalubre se o lixo não for recolhido. Então toda a questão do diesel está sendo direcionada para isso, para que a gente garanta a salubridade, por consequência a saúde da população, mantendo a coleta de lixo de maneira regular. Também foi nos comunicado pela empresa que faz o serviço de transporte coletivo, que eles estão divulgando isso através da iniciativa deles, que há um replanejamento aí do atendimento do ônibus coletivo no dia a dia.
O mais, está suspenso o transporte da faculdade, está suspenso o transporte e as aulas, por consequência. O governo do estado decretou ponto facultativo, a prefeitura de Andradas não decretou ponto facultativo, porque como uma cidade pequena, os profissionais estão tendo condições de vir trabalhar. Então, ou seja, quanto mais parar hoje, em termos, se o poder público parar e decretar um feriado, a gente vai agravar a crise. Então o caminho é a gente continuar fazendo as nossas ações, tendo o nosso cuidado e buscando alternativas para estar resolvendo essa situação. Então, só para a população ter conhecimento, as 5 pessoas que vão estar dentro desse comitê de gestão da crise é a Vivian, que é a nossa secretária de Governo e Segurança Pública, a Dona Elvira, que é a nossa secretária de Educação, a Márcia, que é a secretária de Saúde, o José Lindolfo, que é o secretário de Fazenda, e o Claudinei, que é o secretário de Serviços Públicos. Então, essas 5 pessoas que ocupam a função de secretaria terão a responsabilidade de fazer a gestão desse momento de crise. Como foi explicado pelo prefeito, o decreto prevê que os transportes da prefeitura terão prioridade no abastecimento em postos de combustíveis. E ainda ontem, o decreto baixado já garantiu que a prefeitura conseguisse abastecer veículos da área de saúde e de segurança. Um posto de combustíveis localizado no centro de Andradas liberou cerca de 1.000 litros de gasolina e os motoristas fizeram longas filas para abastecer, além de motociclistas e pessoas com galões e garrafas PET. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para evitar confusões e conter o ânimo dos moradores, que já estavam exaltados, e ainda desobstruir o trânsito do centro da cidade, que ficou bastante congestionado. E por causa do decreto, 6 veículos do município tiveram prioridade no abastecimento, como explicou o secretário de Serviço Público e Transportes Interno, Claudinei Reis, durante a entrevista coletiva. Ney também falou que foram suspensas a operação Tapa Buracos e o trabalho de manutenção das estradas rurais de Andradas. Já o serviço de catatreco, coleta de lixo e manutenção da rede de esgoto ainda perdurarão, pelo menos pelos próximos dias. No momento foi suspenso a manutenção de estradas rurais, operação tapa-buraco, algumas melhorias, foi suspenso, para se poder manter a coleta de lixo, no caso o catatreco e a rede de esgoto, que são serviços essenciais que a gente não pode parar. Mas acredito que nós ainda temos condições para tocar por mais uns dias, e precisamos priorizar essas áreas, né? Você acabou de chegar ali do Alto Posto Santos, do posto do Valdomiro. Quais são as informações nesse sentido? Os veículos da prefeitura já estão abastecidos? Abasteceu o que deu de combustível, que acabou o combustível já. Então deu para abastecer cerca de uns 6 carros da prefeitura. Quais carros que foram abastecidos? Foi abastecer todas as áreas da saúde e da segurança. Foi abastecido. Isso é uma boa notícia para a cidade, então. Sim. Dá um fôlego, né? Sim, com certeza. A secretária municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, Vivian Caldas Magalhães Franco, realçou que o serviço de segurança pública deverá se manter normalizado. Os serviços essenciais, e considerando a questão de segurança, eles têm que permanecer, E com isso, todos os serviços da guarda em questão da segurança e da defesa civil, eles continuam funcionando normalmente, E em caso de necessidade, dependendo de como a situação transcorrer, em caso de necessidade, tudo isso pode ser replanejado, o funcionamento da guarda, questão de horário e da atuação deles pode ser repensado para poder estar atendendo às questões necessárias de segurança, tanto ao atendimento à população quanto ao atendimento dos serviços públicos, a garantia dos serviços públicos. Com relação às polícias, já são, de uma certa maneira, apoiadas pelo município em diversos serviços e esse apoio já foi dito do prefeito ao coronel, que estamos à disposição no que for necessário para que também permaneça todo o serviço de segurança necessário tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, para que a gente possa garantir que a normalidade venha se estabelecendo com o transcorrer e a organização da situação. Jornal da Cidade.